edição? Tem. Olá, bem-vindos às Diferenças. Aqui falamos sobre todos os tipos de limitações. Você sabia que a terapia ocupacional pode mudar completamente a rotina de uma família? Muita gente acha que ela só trabalha a coordenação motora, mas ela vai muito além. Por isso, a gente trouxe a consultora e supervisora clínica de terapia ocupacional, Mariana Toneto, para conversar. Olá, bem-vinda. Na sua experiência, qual transformação na vida de um paciente mais te marcou com TO? Nossa, que pergunta difícil, porque são 16 anos, né, trabalhando com a população que eu trabalho, que a grande maioria são pessoas autistas. Então eu já atendi e supervisionei muito. Já nem lembra mais quem te causou tanto impacto. Não, é assim, eu lembro de muitas cenas, né, de atendimentos, né? Então, eu lembro de praticamente principalmente eu falo crianças porque a minha prática, a maioria do tempo foi com criança. Hoje eu também tenho prática com adultos e adolescentes também, como supervisora clínica. Mas eu lembro de uma cena que eu lembro, assim, que eu tava atendendo uma criança, ela tava super desorganizada, e eu tava muito no começo da minha carreira. Então, sabe quando você olha e você não sabe... Eu tava muito na dúvida do que fazer. E aí eu lembro que eu peguei um brinquedo, sentei com a criança, olhei pra ela. E aí, na hora que ela pegou o brinquedo, ela parou de chorar, assim, na mesma hora. E aí, de repente, a gente super se conectou. E quase foi uma virada de chave, assim. Isso faz muitos anos. E eu lembro, assim, então, foi o que eu te falei, assim, eu lembro de cenas, né, de momentos que foram momentos especiais, bonitos. E aí você começa a entender a criança, você começa a entender o indivíduo, né? Você fala, nossa, isso daqui funciona. Então eu posso apoiar mais esse indivíduo. De lá pra cá, o que mudou? Alguma técnica, alguma novidade? Olha, mudou muita coisa. Quando eu começo a trabalhar com a população TEA em 2011, mais especificamente, a gente nem tinha, por exemplo, a certificação internacional de integração sensorial no Brasil. Eram pouquíssimas clínicas que tinham a terapia de integração sensorial, que hoje é é o que a maioria das pessoas fala, apesar de não ser a única forma de abordagem da terapia ocupacional. Mas mudou muita coisa, sim. Eu vejo o acesso das pessoas à terapia ocupacional, o conhecimento que as pessoas têm também, não profundamente sobre a profissão. Não tecnicamente. Não tecnicamente, mas hoje as pessoas já escutaram falar sobre a terapia ocupacional, né? E isso é muito significativo, porque quando eu entrei na faculdade, as pessoas me perguntavam, né, o que você faz? Aí eu falava, terapia ocupacional. Mas o que é isso? Muitas pessoas nunca tinham escutado falar. Então, acho que hoje eu vejo uma popularização da profissão, um maior acesso das pessoas à terapia ocupacional, das pessoas que precisam. E com certeza, quando eu penso no mundo do autismo, um desenvolvimento maior a gente tem hoje muito mais publicações que falam sobre abordagens que a gente pode usar com pessoas com autismo. O que te motivou a fazer TO? Olha... No caso do curso. No curso, né? O curso de TO. O curso de TO. Eu confesso que na verdade, eu fiquei sabendo da profissão. O meu pai me deu, na época tinha era uma folha, a folha tinha uma página que falava sobre profissões, cada domingo tinha uma profissão, e meu pai me entregou essa folhinha e falou assim, olha filha, eu acho que essa profissão é muito bonita. Olha só. Aí eu li,
Eu sabia que eu queria a área da saúde, mas eu ainda estava muito na dúvida sobre o quê. E aí eu gostei. Aí comecei a ir fazer visitas em universidades que tinham a faculdade. E aí eu realmente gostei. Só que assim, quando eu entrei, eu confesso que foi uma descoberta ao longo do curso o que de fato eu iria fazer enquanto profissional, assim. Uhum. Mas foi isso, foi um link do meu pai comigo e um desejo profundo de trabalhar na área da saúde. Legal. A que se deve essa falta crônica de TO no Brasil? Bom, até uma profissão que foi em 1969 que ela foi reconhecida como uma profissão, né? E aí a gente tem aí um curso de nível superior. Eu acredito que tem uma relação direta também com a quantidade de universidades que tem o curso. Poucas? Acho que sim. Hoje eu não tenho exatamente a estimativa de quantas, mas eram poucas numa pesquisa que eu fiz há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás. E a gente teve, nos últimos 5, 10 anos, a gente teve um fechamento muito grande de número de cursos de terapia ocupacional. Inclusive, o curso que eu fiz, que foi na São Camilo, não tem mais. Uhum. No entanto, atualmente eu fiquei sabendo que está começando a ter uma abertura de cursos. Então eu acredito que estamos vivendo aí talvez uma nova era com a abertura de alguns novos cursos, que eu fiquei sabendo recentemente. Uhum. O que é a TO na prática? Essa é uma ótima pergunta. Bom, acho que o nome, né? Terapia ocupacional, a gente tem uma palavra que deriva aí da ocupação, de uma palavra que se chama, né, ocupação. Então, a terapia ocupacional é a ciência da ocupação humana. Então, a gente estuda as ocupações humanas e a gente compreende o que indivíduos que podem ter algum prejuízo na realização de algumas ocupações humanas. Quais seriam as ocupações humanas? As atividades básicas de vida diária, que seria, né, me alimentar, me vestir, tomar banho, ir ao banheiro. A gente chama de atividades instrumentais de vida diária. Arrumar cama. Também, então, que seria né, se eu vou me alimentar, comer é uma Lavar atividade louça. básica, mas lavar a louça, preparar minha comida, quando a gente começa a ampliar as tarefas que estão envolvidas dentro das atividades básicas. Se é uma criança, uma ocupação da criança é o brincar, ir na escola, um adolescente, né, a parte do estudo, começar a pensar em trabalho, o adulto também, e também aquelas atividades que a gente gosta de fazer, que a gente deseja fazer, que são também atividades relacionadas a lazer, cultura. Tudo isso faz parte das ocupações humanas. Então, qualquer indivíduo que tenha um prejuízo na realização de alguma ocupação humana, seja ele criança, adulto ou idoso, ele já estaria... um terapeuta ocupacional poderia apoiá-lo. O que exatamente faz um terapeuta ocupacional? Ele vai apoiar o máximo possível o indivíduo a ser mais independente e autônomo na realização de atividades que ele necessita e deseja, né? Então, acho que esse seria o ponto crucial, né? Quanto maior participação as pessoas têm nas suas ocupações, mais emancipado essa pessoa é na vida. Autonomia. Mas qual é a diferença, por exemplo, entre a mãe ensinar, que era antigamente as gerações, né? E um TO? O TO é o quê? É um professor? Ele vai ensinar, tirar a comida da panela, colocar no prato. Então, depende muito. Porque quando a gente fala do desenvolvimento típico, a criança ela vai conseguindo, a partir da experiência familiar,
De ver o pai fazer, a mãe fazer. vendo, experimenta, ela vai de fato Desenvolvendo, conquistando e se aham. desenvolvendo e naturalmente ela vai, a família vai apoiando e ela vai fazendo a aquisição das tarefas e do seu próprio desenvolvimento no geral. Uhum. Quando a gente tem um desenvolvimento não típico, aí algumas coisas podem paralisar, Travar. barrar, travar, e aí essa família não vai ter recursos específicos mesmo, no sentido de técnica terapêutica, Tá. né? Então aí um TO ou até outros Tá. profissionais podem precisar entrar para apoiar na aquisição de alguma habilidade ou de alguma atividade. Uhum. Que sinais indicam que a criança precisa de uma avaliação? Qualquer criança? Não, atípica. Ah, não, sim, uma atípica, Não, mas mas qualquer tipo de... É, sei tipo- lá, quando que a mãe deve procurar um TO, por exemplo? Uhum. Então, eu acho que quando a gente tem uma criança que tem algum tipo de atraso no desenvolvimento, e quando esse atraso estiver relacionado ao brincar, por exemplo, o terapeuta ocupacional ele pode contribuir muito para o desenvolvimento dessa criança. Mas, por exemplo, ela não consegue brincar? Como que é? Então, às vezes ela pode ter algum tipo de transtorno do E desenvolvimento onde ela vai ter dificuldade no brincar. Então ela não brinca. Pode ter criança que não brinque. Eu posso ter crianças, por exemplo, quando a gente pensa em quadros neurológicos, que ela pode ter dificuldade de pegar o brinquedo. E aí o terapeuta ocupacional pode ajudar ela com adaptações para esse brinquedo chegar para ela, como que ela pode explorar esse brinquedo dentro de uma condição onde ela tem o motor dela prejudicado. Então, vai depender um pouco da condição, Sim. né? Então, e aí, hoje a gente também, hoje em dia, até dentro do próprio desenvolvimento típico, a gente tem quadros de transtornos de processamento sensorial, onde tem crianças, por exemplo, que têm muita dificuldade de tocar em texturas específicas, que muitas vezes fazem parte da infância na escola, e isso pode gerar muito desconforto, muito choro, muitas recusas. Então, muitas vezes, comportamentos de muita resistência para alguns estímulos pode também ser um indicativo, assim, né, de uma avaliação do terapeuta ocupacional que é especialista, né, nessa parte sensorial. O que é um processamento sensorial? Então, nós estamos aqui nesse momento e a gente está conversando. Então, eu estou falando aqui agora e vocês estão me escutando a partir das ondas sonoras que estão entrando, né, dentro dos ouvidos de vocês, e aí essa informação chega no cérebro. Vocês estão me vendo e eu estou vendo vocês, né? Os olhos estão captando a informação e indo para o cérebro. Cada um de nós aqui tá com uma roupa, essa roupa tá encostando na gente, a gente tem um ar-condicionado aqui, que para alguém aqui pode não perceber, outra pessoa pode perceber um pouco mais. Então a gente tá o tempo inteiro inserido no meio de muitos estímulos sensoriais. E aí a gente tem a habilidade aí de alguns estímulos chegam e a gente percebe, outros estímulos a gente nem percebe, porque senão o nosso cérebro fica enlouquecido de tanta coisa que a gente pode Muita receber. informação. E aí essas informações chegam separadas, aí elas se integram e a gente responde ao ambiente de alguma forma. E aí essa forma pode ser uma ação motora, pode ser ler alguma coisa. No caso agora, né, vocês estão me escutando e olhando para mim. Quando vocês fazem a pergunta para mim, eu escuto. Então a minha resposta é processar a linguagem, pensar e organizar a minha fala. Então agora o que eu tô fazendo é responder a partir de uma ação motora da minha boca. E eu integrei as informações aí do que eu vi, do que eu escutei, e tô respondendo para vocês, que é uma resposta ao ambiente. Existe uma idade ideal para começar com criança? Não, Pequena. quando o bebê
já começa a ter algum tipo de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, ele já pode, claro que isso, a não ser que seja uma criança que já nasça com um quadro de paralisia cerebral, isso já vai ser esperado, então normalmente já preventivamente o médico já vai encaminhar para essa criança já começar a fazer TO, físio, já começar a fazer, então isso já vai desde bebê. Tem muitos terapeutas ocupacionais que atendem bebês. E normalmente está mais associado a quadros mais neurológicos, quando é muito no comecinho da vida. E quando é um autista? Quando é um autista, assim que que existe uma hipótese diagnóstica, não vou nem falar um diagnóstico fechado, é um diagnóstico fechado, porque muitas vezes se a criança é muito pequenininha, tem alguns profissionais que podem colocar como hipótese e já encaminharem para atendimento. E é isso, a partir do momento que a gente percebe que tem um impacto em algum tipo de ocupação humana da infância, o terapeuta ocupacional pode sim atender. E no caso, quando a gente fala de autismo, como existe uma alta prevalência de alterações sensoriais, então é recomendado sim uma avaliação do terapeuta ocupacional especialista. Já bebê? Já pode ser bem pequenininho, quando tem o pode diagnóstico, ser bem pequenininho. Bem pequenininho, A a gente já diagnóstico. consegue rastrear se tem alguma alteração sensorial que pode ser significativa. E aí, eu acho que uma coisa que é importante a gente sempre, enquanto terapeuta ocupacional, a gente avalia o impacto. Vamos supor, faça uma avaliação, existe uma alteração. Isso está impactando a vida dessa criança e dessa família? Se tiver, a gente enquadra para terapia. Mas quando é bebê, acho que não, né? Tem alguma coisa que impacta? Depende. Tipo o quê? Então, às vezes uma criança pode ter um nível de irritação muito grande com estímulos, pode começar a ter impactos alimentares e a gente identifica, não são todas as alterações alimentares. A seletividade alimentar. Não são todos os tipos de quadros alimentares que se relacionam, mas existem sim alguns que têm relação com alta a sensibilidade. etiqueta da roupa? Também, tecido. Roupa. Roupa normalmente já é um pouquinho maior, mas quando tem quadros, ou essas crianças que têm uma resistência muito grande a alguns estímulos. Tipo e aí, pé na areia ou na grama. Pé na areia, aí a ok. gente. Só que normalmente não é só isso. Se é só um pezinho na areia, a gente fala, tá bom. Mas aí, se tiver mais coisas envolvidas, e eu acho que tem uma coisa que é importante, quando eu falo em impacto, né? Às vezes essa criança que não consegue colocar o pezinho na areia, na praia... Que incomoda. Na areia, na grama. Ela tem, às vezes, muita dificuldade com atividades da rotina, que tem muitos estímulos táteis, como, por exemplo, tomar banho. Aí, às vezes, é muito difícil para a família. Então, normalmente, esses casos, eles também podem enquadrar também, tá? Mas é sempre recomendado, que eu tô falando aqui dessa parte mais de reatividade, que é um pouco que todo chama mundo mais atenção, todo mundo fala mais, mas a gente também tem o inverso, que é, às vezes, uma criança que não percebe o ambiente. Então, ela é mais passiva, tem mais dificuldade de perceber o ambiente e, às vezes, ela precisa de um apoio mesmo terapêutico para começar a perceber melhor o ambiente. E isso se enquadra em não perceber dor, não sentir dor? Sim, pode ter uma relação com diminuição de percepção de dor. Não é só neurológico? Pode ser. É que, assim... Tem quadros neurológicos, mas a gente é muito comum quando a gente faz avaliações sensoriais, a gente encontrar crianças que tenham uma diminuição de percepção de dor. Isso pode estar relacionado também, não só a uma questão sensorial específica. E como a TO trabalha isso? Então, varia também no sentido de ela só tem isso de dor? Normalmente não, tá? Normalmente ela vai ter uma diminuição de percepção de vários estímulos. E aí, vocês já viram provavelmente uma sala, né? De integração sensorial, que é uma sala que tem vários estímulos e ela precisa ter uma diversidade de equipamentos. O estímulo é brinquedo, barulho, cores, não é? Brinquedos e equipamentos também. Então, eu preciso ter alguns tipos de equipamentos suspensos, eu preciso ter alguns estímulos táteis variados.
Eu preciso ter estímulos onde essa criança possa subir, descer, escalar, andar, empurrar, puxar, ativar bastante a musculatura. E aí, normalmente, essas atividades são atividades onde elas vão apoiar. Quando a gente faz o tratamento, né, bonitinho, sabendo exatamente o porquê que a gente está fazendo, elas vão apoiar a criança a aumentar a percepção do próprio corpo no espaço, elas como referência, o ambiente, se relacionar melhor, perceber melhor o ambiente. Legal. Ô, Rafa, adultos também podem precisar de TO em que casos? Adultos também podem precisar de TO em que casos? Sim, adultos também podem precisar de TO. Minha carteira. Ah, tá aqui. Pode falar. Sim, adultos também podem precisar de TO. Retomando um pouco aquilo que eu falei, né? Adultos que tenham algum tipo de prejuízo. Tipo AVC? Depois de um AVC? Também. AVC, lesão medular. Sempre quando eu tiver uma condição que pode impactar alguma ocupação humana, a TO pode entrar. Inclusive, para você ter uma ideia, e essa ocupação às vezes é uma condição que ela é temporária. Por exemplo, uma pessoa faz uma cirurgia na mão e ela fica temporariamente com necessidades específicas. E a gente tem, por exemplo, terapeutas ocupacionais especialistas em reabilitação da mão, né? Que não é o meu caso, mas existem terapeutas ocupacionais. Como que a gente sabe se tem que ser físio ou TO? Então, normalmente, quando a gente pensa em reabilitação da mão, vai ser muito do que o ortopedista que fez a cirurgia vai fazer a indicação, né? Ok. Autismo virou moda ou hoje temos mais informações e diagnósticos corretos? Olha, eu acho que os Que dois. Você acha? Você acha que virou moda também? Eu acho que nas redes sociais um pouco, né? Mas assim, eu acho que a gente tem sim hoje critérios diagnósticos que vão apoiar melhores diagnósticos, e aí, obviamente, isso está relacionado diretamente ao aumento dos casos que a gente está tendo, exatamente porque a gente tem melhores critérios diagnósticos. Então, acho que isso para mim é o mais importante. Mas acho que talvez tenha virado, tá um pouquinho na moda, né? Quando a gente pensa em rede social, assim, mas muita porque gente todo falando. mundo fala que é autista, é isso? E aí tem um pouco Todo mundo se identifica aí, de repente, com todo autismo. mundo se identifica e tem, né, várias pessoas, e aí eu acho que a gente tem sim hoje diagnósticos tardios, exatamente porque a gente tem informação, as pessoas começam a ver que elas têm sinais e aí elas podem ir, de fato, nos médicos que são especialistas e receber os seus diagnósticos, entender o porquê, né, de muitas questões nas vidas, né? A gente só tem que tomar um pouco de cuidado com autodiagnósticos e pessoas que não são especialistas que estão falando sobre isso. Eu acho que esse é o problema da moda do autismo, é que todo mundo se identifica. Ah, eu andava na ponta dos pés quando eu era pequeno. Bom, então eu sou autista. Não. Não, exatamente. Né? Exatamente. Não é só uma única característica que define o autismo. Exatamente. E também eles dizem que é o tanto que ela é prejudicial, né? Se é extremamente prejudicial, pode ser. Então, e aí é isso, tem muita gente que fala assim, né, quando eu falo que eu trabalho com autismo, e aí eu sou especialista, né, nessa parte sensorial, eu não gosto de mexer em nananã. Assim, tá bom, que você não gosta, isso não significa que você é autista. Isso não significa que você é autista, pelo contrário, né, os critérios diagnósticos, eles estão muito mais relacionados à comunicação e interação social. Qual era o maior erro em qual a família comete em adiar uma TO? Ou seja, deixar de contratar. É mais ou menos isso que eu quis dizer. Eu acho que o que eu penso, especialmente quando a gente considera a infância, é que quanto antes as intervenções acontecem, é melhor por conta da neuroplasticidade. Então, eu sou a favor da intervenção precoce, muito. E o terapeuta ocupacional, ele pode ser bastante importante dentro
do tratamento de uma criança. Então, acho que quando uma família posterga o início, a gente pode, às vezes, demorar um pouco mais depois para adquirir algumas coisas. E a gente pode perder um gap importante de neuroplasticidade. Mas é isso, né? Cada família faz as suas escolhas aí de acordo com o seu momento de vida. Eu sempre falo que o Rafa é de outra geração. Na geração dele não se falava em autismo, não se falava em TO, terapia ocupacional. E ele tinha tanto problema que eu corria tanto atrás de tantas terapias, de tantas coisas, que eu passava batido TO. Eu falei, imagina, o que é TO? Deixa isso pra lá, né? E hoje, uma das coisas que eu mais me arrependo na vida é de não ter procurado TO para ele fazer de cara. Porque é extremamente importante. Eu acho que isso é muito importante você estar falando disso, porque a gente não tem essa informação. Então, por exemplo, hoje, como é que você consegue resgatar o que foi perdido? Né? Então, por exemplo, ele tinha esse problema de não pôr o pé na areia, não pôr o pé na grama. Até hoje, para fazer cama é difícil, para lavar louça é difícil. Então, tudo isso foi perdido. Fora preguiça, né? Que dá preguiça, a gente nunca fez, para que fazer? Deixa que os outros façam, né? Aí envolve um monte de coisa aí, emocional e tarará. Mas tem a questão mesmo de não conseguir fazer, nunca fiz, sei lá como é que faz isso, né? Eu acho que é isso. Tem coisas que... Mas isso não só com relação à terapia, né? Tem muitas coisas na vida que a gente não faz e o tempo passa. Mas eu acho que é sempre a gente também olhar para o agora e entender, né, as nossas necessidades e se a gente consegue apoiar ou não apoiar ou tomar decisões para o agora. Mas sem dúvida, eu acho que no seu caso era outro momento de mundo. Totalmente diferente. Outro acesso à informação, Sim. né? Nem tinha informação. Não, exatamente. Se hoje já muitas vezes não tem, muitas vezes não chega para a mãe, Exatamente. né? Imagina naquela época. Exatamente. Mas a mãe hoje fica confusa até, porque hoje muita às vezes informação. É tanta informação que ela fica confusa. Sim. E o que você faz hoje, por exemplo, com ele, que perdeu tudo isso aí, esse gap aí? Então, assim, a neuroplasticidade, a gente perdeu, né? Todos nós aqui, ó, perdemos o gap ali da primeira infância. Já passou. Era. Mas a gente sempre tem possibilidade de aprender. E eu acho que quando a gente considera a fase adulta, eu vejo muito, muito além do que ganhar habilidade. Eu vejo como o que o adulto, o adolescente... O que ele deseja para a vida dele, né? Colocá-lo dentro do processo terapêutico. E muitas vezes a gente consegue trabalhar, às vezes até alguma dificuldade que vem desde a infância, no contexto real, fazendo algo interessante, considerando outras coisas na vida, né? Não só... um estímulo tátil pelo estímulo tátil, mas o que é importante para esse ser, né? O que ele deseja, o que ele quer dentro da vida dele fazer, e a gente pode pensar em como apoiar para fazer, e aí isso pode envolver recursos sensoriais ou não, porque o terapeuta ocupacional não trabalha só com isso, ele vai trabalhar no apoio da independência e da autonomia desse ser humano dentro de uma ocupação, e se a gente entender que precisa de recurso sensorial, a gente vai. E eu acho que a TO ela tem uma coisa muito legal, que a gente pode fazer uma análise ambiental, né? Então tem muita coisa para uma pessoa desempenhar algo, tanta coisa. Qual a motivação desse indivíduo? Onde que ele está inserido? Qual é o papel dele na sociedade? Então, tem muitas coisas. Existem avaliações mais abrangentes que a gente pode fazer. No mês passado mesmo, eu fiz uma avaliação que eu nunca tinha feito com um adolescente. E a demanda familiar era ir ao banheiro sozinho e comer sozinho. Então, bem específico, né, uma AVD bem específica. Mas eu fiz uma avaliação super abrangente e fiz propostas muito além do treinar, né? Eu falei assim, nossa, eu não sei o que a mãe vai achar, né? Acho que ela vai me achar louca. E aí eu conversei com a psicóloga super foi comigo e a gente
fez propostas, inclusive, de conversar com a família, porque o papel que esse adolescente ocupava na família era um papel de bebê, né? Como é que um bebê vai comer sozinho, Sim, né? Como é que um bebê vai ir ao banheiro sozinho? Então a gente começou a pensar em projetos com a família, em projetos com esse adolescente sobre quem é ele nesse ambiente, no mundo. Então coisas que vão além da atividade do treino só, sabe? Uhum. Isso é algo que a TO pode contribuir muito. Muito legal. E quando a pessoa é bom vivan, tipo o Rafa, ele quer ter motorista, empregada, e aí você faz o quê? Hein, Rafa? Sei lá. Sei lá, nem quero saber, eu só quero a motorista, um empregado e pronto, que se dane. Pelo menos leva no lugar, não fica. Viajar, Não ele leva, quer passear, não precisa diz que precisa se ficar. divertir. Não precisa ficar catando ônibus em qualquer canto. Tô Sim, dando é um exemplo. privilégio, né? É um privilégio. E lavar a louça, ajudar em casa. E aí, Rafa? Não, nada a ver? Pra mim, nada. Fala. Né? Como é que você trabalha aí isso? é um acordo familiar, né, Rafa? Porque Não. tem coisas que a gente quer e tem coisas que a gente precisa. Não, mas a família fala, não, você tem que trabalhar, tem que fazer, produzir, né? Aí é um acordo familiar, né, sobre as necessidades e com certeza eu acho que tem pessoas e pessoas, tem pessoas que têm o privilégio de fato de não precisar passar por determinadas situações e a gente tem que olhar para a realidade. Mas e se ele precisar lá na frente, não é complicado? Aí ele não aprendeu sim. nada. Aí... Porque ele fala, não, eu tenho aí, minha mãe faz, não sei quem faz, dele que se dane. Mas aí lá nesse na frente caso, não tem mais nada, quem vai fazer? Eu acho que no caso, né, no caso do Rafa, o Rafa ele tem que ser inserido no projeto, né? É muito além do... Por exemplo, não é só... É além do que você quer. Sim. É sobre o que ele quer. O que ele quer e também o que ele precisa. Eu acho que é sim o que a família coloca, coisas que precisa. E precisa ter um envolvimento de compreensão de algumas coisas. Porque o adulto... A gente, quanto adulto, a vida de adulto é chata. Né? Porque a gente tem que fazer coisa... Tem que se virar. Tem que se virar e a gente tem que fazer coisa que não é legal. A gente não faz só coisa legal. Mas quando a gente pensa num processo terapêutico, isso é uma coisa que eu tenho inserido cada vez mais junto com os terapeutas que trabalham comigo, essa pessoa, ela tem condição de compreender o porquê que ela tá fazendo isso? Se ela tiver, e se ela não tiver, mesmo assim eu ainda testo, porque eu ainda tento inserir dentro de um projeto, dentro de um objetivo, algo que colabore para que ela compreenda, trabalhando junto com o fonoaudiólogo. Será que ela consegue compreender mesmo que minimamente o porquê de algumas coisas? Porque no adulto e no adolescente é muito mais fácil dele se colocar no lugar e topar fazer os projetos compreendendo, né? O porquê, assim. Então, aí é óbvio, né? Então, eu tenho que fazer aquilo que eu preciso, junto com aquilo que eu também quero desenvolver enquanto projeto pessoal, né? Sim, mas também tem aquela coisa a mãe tá com pressa, eu faço o prato e ponho para ele comer. Aí ele não sabe pegar o arroz e pôr no prato, se ele for fazer, ele vai derrubar tudo, aí a mãe descabela, enlouquece, porque estamos atrasados, vamos embora. Como é que funciona isso? Então, aí isso também é algo que dentro desse combinado familiar... É algo que, se é interessante dentro do combinado familiar, é algo que pode ser inserido totalmente. É importante ele pôr a comida no prato dele? Com certeza. Com certeza. Eu acho que enquanto adulto, é aquele negócio. Quando a gente se apropria da nossa própria vida, é tão... Apesar de, às vezes, chato... É tão importante para o nosso amadurecimento a gente se apropriar da nossa vida, a gente falar, nossa, é um saco, mas eu consigo fazer isso. Isso é emancipação, né? É emancipação. É autonomia, ele entender. Emancipação, exato. Eu ser um ser emancipado, onde eu sei aquilo que eu não gosto, sei aquilo que eu gosto e também preciso fazer coisas que eu não gosto, né? Porque faz parte da vida, é muito importante pra gente enquanto ser humano.
E o que é integração? Integração ou interação social? Integrar. Integração sensorial? Então, a integração sensorial, ela é hoje a gente fala, né, a terapia de integração sensorial de Aires. Aires foi a terapeuta ocupacional que desenvolveu a teoria e a terapia de integração sensorial, que hoje já se expandiu para o mundo e tem muitos lugares do mundo que aplicam essa terapia. Então, ela é uma terapia que ela é baseada em evidência e ela tem o que a gente chama de medida de fidelidade. Então, ela tem os requisitos. Então, para eu fazer terapia de integração sensorial de Aires, eu preciso seguir a medida de fidelidade, que é dentro do processo terapêutico. O terapeuta ele tem que fazer ele tem que ter alguns comportamentos específicos, promover alguns comportamentos específicos para que caracterize a terapia de integração sensorial de Aires, que é uma prática baseada em evidência no autismo. Mas é o quê? É sensorial, é sentir? Não só. Não só, porque é aquilo que eu te falei, assim, a terapia de integração sensorial de Aires, ela vai trabalhar com pessoas que têm muita resistência a alguns estímulos, ou aquele outro ponto que eu falei, ou nem perceber alguns estímulos, assim como vai trabalhar com pessoas que têm dificuldades motoras que têm base sensorial. Então, a gente avalia, entende se essa dificuldade motora tem base sensorial e, normalmente, esses indivíduos têm impactos na vida real, né? Então, na vida real, eu digo assim, na vida cotidiana. Então, são pessoas, às vezes, que vão ter dificuldade de se trocar. Tem uma questão motora que impacta a independência dela em atividades cotidianas. Às vezes, é uma pessoa que não vai conseguir... arrumar uma mala, arrumar sua própria mochila, porque tem questões até de ordem motora e sensorial. Então, às vezes você fala assim, amarrar sapato, cortar, usar os dois lados do corpo de uma forma coordenada dentro das tarefas cotidianas. A gente tem muita atividade cotidiana que depende de uma organização motora específica. Então, a gente avalia e a terapia de integração sensorial olha para essas dificuldades motoras que têm base sensorial. O Rafa, por exemplo, ele tem autismo, baixa visão e DI. Então, ele é bem lento. Então, para ele se arrumar, assim, você bota ele no chuveiro, ele vai sozinho e tal. Mas ele chega debaixo do chuveiro, ele cruza os braços e fica lá. Se você não... Tem uma dificuldade de startar, né? Muitas vezes em iniciação. Ele não sai, ele curte, claro, água, chuveiro. Gostoso. Tá bom, fica lá, não sabe, sei lá quando é que ele vai sair. Sim. Como é que você trabalha isso? Então, tem muitas... Hoje em dia, a gente pode tanto trabalhar com recursos mesmo, tem alguns indivíduos que precisam do apoio para iniciação, né? E aí é isso, quando eu tô dentro da sala de integração sensorial, a gente consegue trabalhar essa parte que a gente chama de praxis, que é o planejamento, o que eu desejo, eu tenho um objetivo, né? Eu tenho um desejo, eu tenho algo que eu quero fazer. Como que eu começo? Como que eu sequencio isso que eu preciso fazer e faço motoramente. Então, a gente consegue trabalhar isso muito dentro da sala. Isso normalmente acaba sendo mais lúdico, né? Mas isso é muito possível de trabalhar. E quando a gente pensa no contexto de casa, a gente precisa entender como que a gente ajuda essa pessoa a startar. Às vezes é um apoio específico, visual, às vezes é um sinalzinho que vai ajudar a lembrar, ou às vezes por exemplo, vai lá, comece, depois que começa não precisa mais de ajuda. A gente precisa entender, porque às vezes também tem uma coisa. Enquanto profissional, a gente não vai... a gente vai apoiar que o meu cliente ou meu paciente ganhe habilidades que ele precisa para viver. Só que eu não tenho o objetivo de que essa pessoa se torne perfeita. E a gente precisa entender se os casos têm também algumas limitações. E se eles têm algumas limitações, como que eu apoio dentro dessas limitações, entendeu? Que às vezes não é ganhar habilidade, mas é sim apoiar como que o ambiente pode funcionar para que essa pessoa participe melhor. Por exemplo, eu tô com um caso
que tem muita dificuldade, é um adulto, tem muita dificuldade no banho. Entra no banho e não sai nunca mais. Rafa. Não sai nunca mais do banho. E aí a gente vai testar. Eu vou testar com a minha equipe. É um caso que a família tem condição, a família tem uma Alexa e a gente vai programar a Alexa para ver se a Alexa ajuda. Porque a gente sabe que sozinho ele tem muita dificuldade. Gente, finalmente achei uma função para Alexa. Porque eu achava tudo, fecha a porta, abre a cortina. Testa lá. Então, hoje a gente liga a TV. Gente. Então, hoje a gente tem recursos tecnológicos que podem também apoiar, que às vezes é um lembrete. E aí, ele vai continuar dependente. Mas a gente começou a entender que ele realmente ele precisa de um apoio para começar e para terminar. Então a gente vai testar que essa dependência saia da mãe e vá para o apoio tecnológico. A gente não sabe se vai dar certo. Ok. Que a gente vai testar. Mas e tem o lado emocional também. Ele vai se sentir, eu consigo. Tipo assim, exato. Né? Que é fundamental. Porque ele vai pro banho, não sai mais, e também tem o lance da roupa. Ele não sabe o que ele vai pôr. A escolha, ele não sabe escolher. Depois, quando ele escolhe, ele não põe do avesso, põe de trás para frente. E tudo isso tem que ser trabalhado. Eu gostei da Alexa. Gostou da testa? Mas adorei. Conta. Adorei. Mas ele mesmo assim, se a Alexa falar, tá errado. Como é que é? Você botou... A gente vai programar ela para ajudar ele a começar a hora só de no ir. Banho. E a gente vai testar no banho. Se der certo, a gente vai... Mas é que a Alexa não vai ver se ele tá vestido errado, entendeu? Isso ela não vai ver. Mas algumas coisas para começar e terminar, acabou a hora do banho, né? E a hora que acabou a hora do banho, ele continua lá, nem começou. E aí? Então, é isso que a gente vai ver. Se realmente vai dar certo, ele vai seguir a instrução da Alexa. Ou não, entendeu? Eu não sei. Mas a gente vai tentando. A gente vai tentando. A vida ela é feita de muitas possibilidades. A gente precisa ser criativo. Isso. E positivista, né? Sim. Vai dar certo. Ô, Rafa, o que é uma crise sensorial? Um exemplo. O que é uma crise sensorial, por exemplo? Então, existem indivíduos, quer dizer, todos nós, né, de alguma forma, a gente acorda depois de uma boa noite de sono, estamos resetados aí, e a gente é imerso nesse mundo de informações sensoriais o tempo inteiro, e hoje em dia, ainda mais com o uso de celular, a gente é muita informação visual, é muita tela, é muito pensamento intruso também. E toda hora você vem uma notificação, aí você estava pensando nisso. E aí fora, muito estímulo sonoro, né? As crianças, elas vão para a escola. Crianças que são mais reativas auditivamente, por exemplo, o ambiente escolar assim, aumenta mesmo o nível de sobrecarga, né? Então, assim, você vai recebendo informação, vai recebendo informação. Tem algumas pessoas que vão ter dificuldade, muitas vezes, num momento que tem uma negativa, uma frustração. Se elas já passaram por um dia com muita entrada sensorial e elas são mais sensíveis, elas podem ter, às vezes, a resposta... Não conseguem ter uma resposta adequada. E aí elas podem ter crises que podem estar relacionadas a uma sobrecarga sensorial, né? Então, assim, eu não tô aguentando mais, eu não consigo dar conta, eu não consigo resolver de outro jeito, e normalmente são crises que elas vão pro corpo, né? Então, assim, é muito ruim, é muito sofrido. De agressividade até. Às vezes de agressividade, às vezes de autoagressão, ou às vezes, né, só de choro muito grande. E então, assim, ela vai quase que para a gente pode associar algo mais ansiógeno, mais estresse, assim, uma crise de estresse que pode ter uma base de sobrecarga sensorial. E é doentio esse excesso de informação o tempo todo, o cérebro. Bom, aqui não, agora você nem digeriu nada, você já tá com outro. Exatamente. É uma As pessoas que são típicas já estão imersas no exaustas. mundo de muita exaustão. As pessoas que são atípicas e que podem ter
disfunções sensoriais associadas. Imagina. E elas também, como todas, estão imersas no mundo como ele está hoje. Ainda mais a gente que mora em cidade grande, né? Ainda o interiorzinho às vezes Ainda dá uma vai, né? ajudada. Maneira um pouco, pode dar uma ajudada em algumas coisas. Mas assim, elas vão ter mais dificuldade mesmo de lidar com algumas situações problema. Verdade. Como é que a escola pode colaborar com a TO? Primeira coisa, a gente tem um diálogo mesmo, né, para entender. É muito importante a gente entender como que a criança ou o adolescente está no ambiente escolar, porque a gente sempre fala, né? Eu falei das ocupações. E na terapia ocupacional a gente fala um termo que chama desempenho ocupacional, que é o desempenho das ocupações tem relação direta com o contexto que essa pessoa está inserida. Às vezes, uma criança faz muito bem algo em casa e na escola não consegue. Ou às vezes até vice-versa. Mas assim, o contexto que pode variar. Qual é o contexto? Aí a gente tem que analisar. É o barulho que impacta? É a quantidade de criança que bate uma na outra? O que acontece que pode estar tendo um desempenho, uma diminuição de desempenho, e muitas vezes a gente está falando de aprendizado, né? E pode impactar o aprendizado. Essa criança pode aprender menos no ambiente. Então, primeiro a gente fazer uma abertura de portas para poder conversar é essencial, não só para o terapeuta ocupacional, né? A escola tem que ter uma relação com a equipe, de alguma forma, que atende essa criança, esse adolescente. E aí, a gente poder fazer observações dentro da escola, aplicar avaliações e fazer recomendações, às vezes, de recursos, de rotinas específicas, especializadas lá dentro, apoiar, muitas vezes, o PEI dentro da escola. A gente pode olhar o que a escola quer trabalhar, entender se a gente tem algo a contribuir, às vezes até para ser trabalhado dentro do setting terapêutico fora também. Enfim, então acho que tem muita coisa que pode ser feita aí junto com a escola. Então seria bem legal ter uma TO na escola, né? Ai, super seria. Já pensou? Não só para atípico, né? Não só para atípico. Não só para atípico. Isso aí. Como é que os pais podem estimular em casa sem sobrecarregar? Olha, eu acho que, primeira coisa, eu sou muito a favor que os pais proporcionem momentos de lazer, sabe? Então, assim, levar no parque, ver o que tá rolando pra criança. Aí, óbvio, depende do perfil da criança, depende do perfil do adolescente, depende do perfil do adulto. Mas, assim, eu acho que a gente tentar inserir esses indivíduos dentro da vida cotidiana, e aí eu tô falando também fora, e eu sei que tem casos que são muito difíceis. Eu sei que tem casos que são muito difíceis e muitas vezes a gente precisa até de um apoio de um terapeuta para fazer isso. Mas quando não for assim, eu acho que o uso do ambiente, assim, porque... e claro, às vezes a gente vai fazer uma orientação para a família pode tentar reproduzir. Eu acho que é uma via de mão dupla, que é o profissional entender qual é o contexto dessa família, para fazer uma orientação que é viável dessa família fazer, né? Porque aí, às vezes tem equipe, tem 10 profissionais, cada um faz uma orientação. Gente, a mãe não vai conseguir fazer tudo, né? Então, acho que tem que ter um bom senso aí de como que essas orientações vão ser feitas. Mas, assim, eu sinto que hoje em dia, diferente da sua época com o Rafa, Sim. Hoje em dia a gente tem uma intensidade muito grande de processos terapêuticos e muito pouca vida real. Não que a terapia não seja a vida real, mas é isso, assim, vamos no parque. É o excesso, né? Vamos no parque, vamos... natureza, contato. Natureza, vamos conviver, vamos num Sesc, vamos num centro cultural. Eu realmente... O lazer, ele é parte fundamental da saúde, né? Porque a saúde não é só ausência de doença.
E aí eu tô falando de doença, assim, eu estar doente. Sim. Né? A saúde como um todo, ela é o apoio às questões específicas. Se eu tô doente, um apoio clínico. E eu preciso ter vida social, comunitária, né? Eu preciso frequentar espaços. E aí, às vezes, eu fico um pouco preocupada quando eu vejo, assim, um pouco o que está acontecendo com... Então, de repente, receber um diagnóstico é só terapia? Só terapia. Terapia, escola, terapia, escola, terapia, escola, né? Então, eu acho que a minha maior recomendação é se abrir para o mundo, assim, sabe? Para o mundo, para os parques, para os centros culturais e em casos de muito graves. Aí a gente tem um problema de saúde pública, né? Também. Porque a gente tem casos de famílias que podem contar com o apoio de terapeutas, de famílias que não podem. E aí a gente já entra num buraco muito fundo de saúde pública. Rafa, brincar também é terapia nesse contexto aí? Brincar é também terapia nesse contexto aí? Brincar é parte do desenvolvimento. Então, assim, E ela pode ser parte da terapia. Pode ser parte da terapia, sim. Inclusive, como a gente pode usar a terapia, o brincar como fim. Então, eu vou trabalhar para que essa criança, de fato, aprenda a brincar. Ou a terapia como meio. Então, eu uso o brincar para adquirir outras habilidades. Uhum. Quanto mais terapia, melhor? Não. Não necessariamente. Não, né? Não necessariamente. Pergunta polêmica. Os pais superprotetores atrapalham o desenvolvimento da autonomia? Sim. Sim. Eu acho que eu acho que a gente sempre primeiro precisa entender por que dessa superproteção, né? Porque a gente tá junto com a família inteira, né? Então, a gente precisa entender o porquê e sim, eu acho que a superproteção dentro de um caso que tem um indivíduo atípico ou típico, ele vai sim impactar no ganho de autonomia, na segurança desse indivíduo, né? Então, eu me sinto seguro o suficiente para fazer as coisas, se eu tenho alguém que me bloqueia ou que tem medo que eu faça tudo, então, sim. E tudo que eu faço errado também tem esse lance, né? Ou tudo que eu faço eu tenho que tomar muito cuidado para não errar, para não cair, para não machucar. Então, né, o medo né, se é uma superproteção aí baseada em medo, eu acredito que tem a relação. A gente, sim, impacta, com certeza. Uhum. Então, existe esse excesso de terapia hoje, então a gente está medicalizando a infância? Eu acho que a gente tem... isso é bem complexo, porque o que eu acho é que a gente vive hoje num mundo que o mundo da tecnologia, ele é um mundo... Tem o mundo da tecnologia, onde as crianças começam a ter acesso à tecnologia e a ter uma diminuição de comportamentos de criança. E adultizando. Exato, e aí de repente você sai pra jantar, tem um monte de criança no celular jogando o jogo, nossa, super boazinhas, né? Como elas são boazinhas. Não incomoda ninguém. Não incomoda ninguém. E aí, de repente, se você tem uma criança que não tá tão boazinha porque ela tá sendo criança... Incomoda mais ainda. Incomoda. Porque ela grita, ela corre, aquela explosão de energia. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, sim, com a patologização da infância. E muitas vezes em comportamentos que fazem parte da infância. Esse é um ponto. O outro ponto é, hoje em dia a gente tem acesso a diagnósticos mais criteriosos. Então, eu acho que as duas coisas estão acontecendo, então a gente consegue sim ter diagnósticos já em crianças menores, que é super importante porque você já direciona para o tratamento específico, mas eu também acho que a gente tem muito... um olhar, assim, um pouco conservador para a infância, sabe? Então, assim, hoje a gente tem o recurso da tecnologia que deixa a criança boazinha, só que é isso, aí ela deixa de brincar, ela deixa de interagir socialmente, ela perde em linguagem, ela perde em interação social.
E aí a gente vai por um caminho que hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, né? Todo atraso precisa de terapia ou estamos criando uma geração hiperdiagnosticada? Não é todo atraso que precisa de terapia, mas todo atraso precisa de atenção, né? Porque um atraso que não é por um transtorno de desenvolvimento, se você identifica o que está acontecendo, que às vezes é uma família que não tá conversando um pouco com a criança, ou tá numa situação muito difícil, a criança não tá tendo acesso a experiências diversas, coisas que fazem parte do desenvolvimento, das necessidades da infância. Aí você faz ajustes ambientais com a família, orientações familiares, e aí essa criança deslancha. Então você tem que ficar atento, né? Agora, existem alguns sinais do desenvolvimento que hoje eles já estão muito associados a transtornos de desenvolvimento. Então, por exemplo, uma criança que não aponta é um sinal importante. Então tudo depende, né? Tudo depende, assim, qual é o atraso ou qual é o sinal ali de alerta que está acontecendo. Pra gente poder, sim, encaminhar para uma avaliação e entender se é um caso de espera mais um pouquinho e ajusta a casa, ou já vamos começar para ajudar o percurso desse desenvolvimento. Mas você acha que a gente está pulando a etapa da infância? Porque com esse negócio de ficar só no celular, e essa quietude toda... Eu não sei se a gente está pulando a etapa da infância, mas eu acho que a gente tende a viver uma infância diferente, né? Hoje. E que a gente não sabe se isso é bom, né? Não é. Hoje a gente já tem muitos estudos, né? A gente tem as telas, elas levam a vício, elas levam a comportamentos depressivos na adolescência. Então, assim, a gente já sabe que né, o acesso tá dando ruim, vamos voltar, né? Exato. Volta que hoje, deu né, ruim. É isso. Hoje o ano passado saiu a lei de não ter mais celular nem escola. Isso, na escola. Então, assim, a gente já... Países de primeiro mundo, isso já tá há muito tempo. Sim. Então, precisamos estar muito atentos a isso, né? Porque tá vindo muita coisa nova e a gente... não sabe tantos impactos, mas o que a gente já sabe, a gente precisa acionar com certeza. Porque criança tem que brincar. Isso é criança típica, atípica. Criança tem que brincar, criança tem que estar no parque, criança tem que estar em ambientes amorosos, criança, né, não é na tela que ela vai se desenvolver. A gente não chegou até aqui enquanto espécie. Sim. Com a tela. Com a tela. E a gente não está conseguindo filtrar as informações, o que é bom, o que não é bom, né? Até que ponto é legal você ficar com a tela, não mais, para. Exatamente. Uma loucura. Que mensagem você deixaria para as mães que estão começando essa jornada? Bom, se você está começando essa jornada agora, saiba que hoje você tem acesso à informação. Talvez a muitas, né? Até demais. Mas você tem acesso à informação de qualidade. Sempre busque práticas baseadas em evidência. Tome cuidado com promessas milagrosas, não caia em promessas milagrosas. Se apoie, busque famílias que vivam condições semelhantes. Muitas boas amizades podem nascer a partir daí, muito apoio. E busque profissionais que te acolham, ao mesmo tempo que te ofereçam serviços sérios, comprometidos, que façam boas avaliações, que te expliquem o que está acontecendo com a sua criança, com o seu filho, com a sua filha. Que acompanhe, que monitore esse desenvolvimento, que te fale o que está dando certo, o que não está dando certo. Esteja sempre a par do que está acontecendo dentro de um processo terapêutico. E é isso. E seu filho e sua filha têm capacidade de se desenvolver. A gente sempre tem que predizer capacidade, acreditar nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos adultos. E é isso. E para encerrar, quanto da evolução da criança depende da terapia e quanto depende da família?
Você esqueceu disso. Quanto depende da terapia e quanto depende da família. Eu acho que uma dinâmica familiar doente interfere muito. Muito, muito, muito na vida de Negativamente, extremamente. Negativamente. E eu acho que isso é importante para as famílias olharem para suas dinâmicas, entenderem se essa criança ou esse adulto ou esse adolescente estão vivendo situações de presença de violência. Ou muitas vezes uma família que está doente, que precisa de ajuda, uma mãe que precisa de... Acontece, né? Nossa, Acontece. muito. Eu precisei Tempo de todo. muita ajuda quando meu filho era pequeno. Sim. E isso foi essencial para minha vida familiar melhorar, para a vida do meu filho melhorar. Sim. Então eu acho que a dinâmica familiar, e aí eu nem tô falando sobre uma família fazer terapia com o filho em casa, não. A organização de uma família, a aceitação dos processos, daquilo que se vive. Essa família conseguir, a gente sabe que é isso, é o buraco do problema que a gente tem no Brasil, assim. Mas essa mãe, esse pai conseguirem também fazer coisas para si próprio e estarem também disponíveis para esse indivíduo que precisa do apoio, eu acho que é fundamental para uma vida em paz. E claramente é a terapia que vai... Porque eu também eu não gosto de transferir para os pais a responsabilidade da aquisição, muitas vezes, de algumas habilidades. Eles precisam participar. Tem coisas que precisam... né? Por exemplo, um desfraude. Não dá para ser só um processo terapêutico. Então, a família ela tem que estar disposta a participar de processos e ser consistente, né? Ser consistente, levar o filho na terapia com consistência, com aquilo que ele está comprometido, aquilo que ele acredita, junto com o terapeuta. E o terapeuta, ele vai apoiar em tomadas de decisões que são essenciais para o momento. E em boas conduções terapêuticas. A gente te encontra contatos, redes sociais, enfim. Bom, tem o meu Instagram, que é @TO_Mariana Toneto. E o Toneto, 2 T's no final. Isso. Aí pode me mandar mensagem lá no inbox, que a gente se fala. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. Ok, então super agradecemos a sua presença aqui. E você que ficou conosco até agora, compartilhe esse episódio com quem precisa entender a autonomia, que a autonomia se constrói todo dia. Aproveita, ativa o sininho, deixa o seu like e segue a gente no YouTube. Tchau, tchau e até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau, tchau.